Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num trecho bem específico, sabe? De um livro conhecido que dá uma visão, vamos dizer, invertida da psicologia humana, da moralidade em tempos de aperto. Olha, a gente está se baseando num trecho do capítulo 29 de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E o nosso objetivo aqui é entender melhor as táticas psicológicas e morais que o livro descreve. Como as tentações aparecem num cenário de crise total, tipo a ameaça de bombardeio na Segunda Guerra. O que essa visão estranha, né, vinda de um demônio fictício revela sobre nós, sobre virtude, vulnerabilidade quando a pressão aperta. Exatamente. E o foco vai ser nas estratégias mesmo que essa carta fictícia sugere. A gente vai explorar essa relação complicada entre medo, ódio, coragem, desespero. Tudo por essa ótica bem particular do Lewis. Não é só listar as táticas, né? Mas entender por que o narrador, o fitafuso, acha que elas funcionam ou, às vezes, até que são arriscadas para ele mesmo. É tipo um estudo de casos sobre como explorar a fraqueza humana. Ótimo. Então, vamos lá. O cenário é o seguinte. Tem um demônio mais experiente, o fitafuso, escrevendo para o sobrinho aprendiz, Vermebile. O paciente deles, o humano que eles tentam, está numa cidade sob ameaça de bombardeio. E o trabalho dele o mantém lá, perto do perigo. A questão central do fitafuso na carta é: qual a melhor forma de explorar essa tensão toda? Focar na covardia? Tentar a coragem para talvez corromper com orgulho? Ou será que é melhor instigar o ódio contra os alemães? Bom, ele já começa descartando uma opção. Tentar fazer o humano ser um homem corajoso. O texto deixa isso bem claro. Dentro da visão de mundo do livro, né? Os demônios não conseguem produzir virtude. Isso seria um dom do inimigo, que no livro é Deus. O máximo que eles fazem é pegar uma virtude que já está lá e distorcer, corromper. Eles não criam coragem do zero. Isso já é um ponto curioso, né? Essa limitação que a própria narrativa coloca. Sim, e leva a um paradoxo interessante que o próprio texto levanta. Tem uma citação ótima sobre figuras tipo Átila ou Shylock. O que seria de Átila sem sua coragem ou de Shylock sem a abstinência? A ideia ali, dentro da lógica do livro, é que até o mal, para ser eficaz mesmo, para ter impacto, precisa se apoiar em alguma virtude, alguma qualidade que eles não podem criar. A maldade pura, sem força ou disciplina, mesmo que distorcida, seria meio impotente. Nossa, que ideia. Contraintuitiva. Quer dizer, na lógica do fitafuso, o mal absoluto seria ineficaz. Precisa, tipo assim, pegar carona em algo bom que já existe para funcionar. Que doideira pensar nisso. Mas então, se criar coragem está fora de cogitação, para onde o fitafuso aponta? Aí ele vai para o ódio. O texto argumenta que o ambiente de guerra em si, a tensão, o barulho, o perigo real, o cansaço extremo, já deixa o terreno pronto para emoções mais violentas. As pessoas ficam com os nervos à flor da pele, né? Mais suscetíveis. E qual a estratégia específica para usar esse ódio? A tática que ele descreve é meio que enganar a própria consciência da pessoa. Fazer o paciente justificar o ódio dizendo para si mesmo que não é por ele, mas em nome das mulheres e crianças das vítimas. É como se ele terceirizasse moralmente o ódio. Uma bela ginástica mental, né? Conveniente. Exatamente. É uma lógica distorcida que o fitafuso quer explorar e é complexa. Fazer o paciente se identificar com as vítimas o bastante para odiar por elas, mas ao mesmo tempo não tanto a ponto de ver os inimigos delas como os seus próprios inimigos. Aqueles que, segundo a ética cristã ali do livro, ele deveria tentar perdoar, né? Cria-se uma brecha para manter o ódio sem bater de frente com a ideia do perdão. Entendi. É um jeito de driblar a própria bússola moral que a pessoa poderia ter. E o fascinante aqui é a ligação direta que o texto faz entre ódio e medo. O fitafuso descreve o ódio quase como uma compensação psicológica para o medo. Quanto mais medo escondido a pessoa tem, mais fácil seria desenvolver um ódio forte. Quer dizer então que, para fitafuso, o ódio não é só reação à ameaça de fora, mas talvez uma espécie de automedicação contra o próprio medo interno e contra a vergonha que vem junto.
para parecer forte, pelo menos para si mesmo. Precisamente. O ódio serviria como um jeito de aliviar a vergonha ligada ao medo. Sentir e mostrar ódio poderia disfarçar ou diminuir a angústia, a humilhação de se sentir com medo. Por isso, Fitafuso conclui que a estratégia mais básica, mais eficaz, no fundo, é atacar a coragem primeiro. Porque se a coragem falha, o medo toma conta. E o medo abre a porta e alimenta o ódio. É uma sequência, sabe? Com causa e efeito bem claros. Faz sentido essa cadeia. Mas o próprio Fitafuso admite que induzir a covardia não é tão simples, né? Tem umas complicações aí. Sim, ele sabe que é complicado. Diferente de outras falhas, tipo avareza, luxúria, que às vezes a pessoa até distorce e sente orgulho, sou esperto com dinheiro, sou irresistível, com a covardia não funciona assim. Geralmente, ela causa vergonha mesmo. É muito difícil ter orgulho de ter sido covarde no momento-chave. E essa tática de focar na covardia também tem um risco grande para ele, segundo o livro, né? Exato. O cenário de guerra, de perigo real, tem esse efeito colateral que Fitafuso não quer. Ele acaba destacando o valor, até a beleza da coragem. As pessoas admiram mais. E o pior para eles: descobrir a própria covardia de forma dolorosa pode levar a pessoa a um confronto muito honesto consigo mesma. Isso pode gerar autoconhecimento, arrependimento, humildade, tudo que Fitafuso não quer. É quase como se o fracasso pudesse levar a um tipo de sucesso moral inesperado. Sim, e Fitafuso até fala disso citando algo que teriam notado depois da Primeira Guerra. Na última guerra, milhares de humanos, ao descobrirem sua própria covardia, descobriram pela primeira vez todo o mundo moral. O confronto com a falha radical pode ser, olha que doido, um despertar para a realidade da ética, da necessidade de virtude, um verdadeiro tiro pela culatra para a tentação. E essa chance de um resultado ruim para eles, onde tentar o vício gera virtude, leva o Fitafuso a pensar num dilema maior, não é? É, um dilema estratégico central para a causa deles no livro. Se eles promovem justiça, caridade, paz, eles acabam, sem querer, ajudando o inimigo. Mas se eles fazem o contrário, injustiça, ódio, conflito, isso leva a crises como guerras. E essas crises, por sua vez, forçam a barra na questão da coragem versus covardia, tiram as pessoas da zona de conforto e despertam a consciência moral de muita gente que, em tempos de paz, talvez ignorasse tudo isso. Então a paz, a tranquilidade poderiam ser, de certa forma, mais perigosas espiritualmente nessa visão, porque deixam a gente esquecer das questões morais importantes. É exatamente a ideia que o Fitafuso levanta. Ele até pensa se o inimigo não teria criado um mundo perigoso de propósito, justamente por isso. Porque o perigo, a dificuldade, força as questões morais a aparecerem. Impede que a gente varra para debaixo do tapete, como é fácil fazer quando está tudo bem, confortável, seguro. A dificuldade obrigaria a encarar a realidade moral de um jeito que a paz pode esconder. Que perspectiva! E nesse cenário de teste, de confronto, o texto dá uma definição de coragem que me pareceu muito forte. Sim, é chave para o argumento do capítulo. A coragem não é só uma virtude isolada, mas a forma que cada virtude assume quando é testada, ou seja, quando chega ao extremo da realidade. Ou seja, a grande sacada aqui, segundo o livro, é que virtude não é só ter boa intenção ou um estado passivo. É uma escolha ativa sob pressão. Sem o teste real, não dá para saber se é de verdade ou só conveniência, né? Exatamente. A coragem seria o ponto de prova para todas as outras. A honestidade só é honestidade mesmo se você a mantém quando mentir te daria vantagem ou evitaria problema. A misericórdia só é misericórdia se você pratica mesmo quando é difícil, custoso. O exemplo de Pilatos que o livro cita encaixa perfeitamente, né? Ele mostrou alguma relutância em condenar Jesus, mas só até a coisa ficar politicamente perigosa para ele. Quando ameaçaram denunciá-lo a César, a tal misericórdia sumiu. Precisamente. A virtude dele não aguentou o teste da realidade, o perigo pessoal. Então, na lógica do Fitafuso, não era virtude de verdade naquele ponto crítico. Era talvez só um jeito de ser ou conveniência.
A coragem é o que dá substância, realidade para as outras virtudes quando elas são postas à prova. Sem ela, o resto pode ser só fachada. Ok, então atacar a coragem é a estratégia principal. Mas e se funcionar só em parte? Digamos que o paciente age com covardia, sente vergonha, mas essa vergonha não é anestesiada pelo ódio ou outra coisa. Tem outro caminho que o Fitafuso pensa? Tem sim. Ele menciona uma vitória alternativa para eles, embora também com seus perigos. O desespero. Se a vergonha da covardia for muito intensificada, ao invés de aliviada ou esquecida, ela pode levar a pessoa a um estado de desespero. E como seria esse desespero, como o Fitafuso descreve? É uma armadilha mental bem específica. Fazer o humano acreditar que justamente por ele entender tão bem o quão baixo, quão desonroso foi o ato de covardia, que aquele pecado específico se torna imperdoável. Fica fora do alcance da misericórdia divina. É a ideia perversa de que eu entendi tão bem o horror do que fiz que para mim não tem mais jeito. É usar a clareza moral da pessoa contra ela mesma. Usar o autoconhecimento como arma para o desespero. Que tática, hein? Sinistra. Muito. Só que o Fitafuzulo mostra um certo receio com isso. Ele teme que o paciente já saiba, por instrução do inimigo, que o próprio desespero é considerado na teologia cristã ali da fonte um pecado ainda maior que a covardia que o gerou. Achar que seu pecado é maior que a misericórdia divina seria a ofensa final. Então tentar levar o desespero é jogar com fogo. Diante dessas complicações todas, o risco da covardia levar ao despertar, o risco do desespero ser visto como pecado maior, Fitafuzulo então detalha um jeito mais sutil, uma técnica, para tentar induzir o ato de covardia. Parece que o foco não é tanto botar pilha no medo direto, mas preparar a mente para que a falha aconteça quase automaticamente na hora H. É isso. Exatamente. A técnica é bem insidiosa, foca em manipular aos poucos o pensamento, a vontade, antes mesmo do bombardeio começar. Não é um ataque de frente à coragem, mas uma erosão sutil. Fitafuso sugere começar focando em precauções de segurança que, olha que ironia, em vez de acalmar, acabam aumentando a ansiedade, o medo ali por baixo. Mantém a mente fixada no perigo. Criar uma falsa sensação de controle que, na verdade, alimenta o medo. Sim. Daí, a ideia é desviar o pensamento do dever claro, tipo, preciso ficar aqui e fazer X, para uma série de hipóteses de fuga, cenários alternativos. Ah, mas e se acontecer A? Talvez eu possa ir para B. Se ficar feio mesmo, tem a opção C. Cria um labirinto mental de saídas. Quase como programar um plano B, C e D na cabeça, antes mesmo de precisar. Isso, e ainda reforça com pequenas superstições, sabe? Rituais para acalmar, mas que a pessoa nem percebe que são superstições. Coisas que dão uma sensação falsa de segurança. Ao mesmo tempo, ele sugere criar a sensação de que existem outros refúgios, outras seguranças, fora da confiança no inimigo e na coragem que ele daria. É tipo diversificar as dependências, minando a confiança principal. E o passo seguinte é minar o compromisso inicial com o dever, introduzindo o que Fitafuso chama de pequenas restrições inconscientes. Pequenas concessões mentais, condições escondidas. Eu vou fazer meu dever, a não ser que. Por fim, toda essa preparação leva a construir uma rede de expedientes imaginários para evitar a todo custo que o pior aconteça. Isso cria uma determinação inconsciente de que o pior o cenário, o que exigiria coragem máxima, não pode acontecer. É quase assustador pensar nessa manipulação tão sutilzinha, né? Não é um grito de "tenha medo", mas uma mudança silenciosa da vontade, das prioridades. Fitafuso realmente aposta na sutileza aqui. Totalmente. O objetivo final dessa construção mental toda é que na hora do pânico real, quando a adrenalina sobe e o raciocínio vai para o espaço, essa rede de desculpas, de planos B e C, de condições, tome conta do sistema nervoso quase por reflexo. E aí, o ato fatal de covardia, a fuga, a omissão do dever, acontece antes mesmo que a pessoa perceba a manipulação que a levou até ali. O ato acontece antes da decisão consciente, quase. Exatamente. E Fitafuso reforça aquela distinção crucial.
A emoção do medo, por pior que seja, não é pecado na visão do livro e não ajuda diretamente os demônios, embora eles gostem do sofrimento. O que importa para eles, a vitória, é o ato concreto de covardia. É a escolha, mesmo sob pressão e manipulação, de ceder ao medo e falhar no dever. É isso que conta para eles. Entendido. Então, para resumir o que a gente viu aqui nessa análise da estratégia do Fitafuso, tem essa visão bem estratégica, calculista, de como explorar medo, ódio e a coragem, né? Especialmente na crise. Uma visão bem particular sobre o que é virtude, não um sentimento, mas algo que só se prova real no teste extremo. E, por fim, essas táticas psicológicas super sutis, focadas em manipular o pensamento, as intenções, as prioridades, mais do que só impor emoção na marra. Exato. E vale reforçar aquela ideia central, a coragem como ponto de teste para todas as outras virtudes, honestidade, castidade, misericórdia. Elas só mostram que são reais quando enfrentam perigo, dor, dificuldade. E também aquele paradoxo curioso que o livro traz. A dificuldade, como a guerra, embora seja vista por Fitafuso como um prato cheio para a tentação, é também, quem sabe, o grande gatilho para um despertar moral. Ela força a encarar a realidade das escolhas morais, algo que a tranquilidade da paz pode ironicamente acabar escondendo ou deixando a gente ignorar. Muito bem. Para fechar nossa conversa, fica aqui uma última pergunta para a gente pensar, vinda dessas ideias do texto. Considerando essa noção de que a coragem é a forma que toda virtude assume quando é testada no limite da realidade, como isso poderia mudar o jeito que a gente vê as nossas decisões morais, pequenas e grandes, no dia a dia, mesmo quando parece que está tudo em paz? Será que a falta de perigo óbvio nos deixa mais vulneráveis a esquecer ou relativizar a questão moral, como o livro sugere, ao comparar tempos de paz e de perigo? Fica a reflexão.